Pode falar. Professor, em relação ao extrapolacionismo, tá? Ele é um fato inédito, novo, ou ele pode ser até uma rememoração, Não, ou ele depende do ele repertório? pode ser uma rememoração, por exemplo, não da vida anterior, mas de 4 vidas aí anteriores. Tudo isso é possível. Mas agora a tendência não é essa, não. O extrapolacionismo mesmo, mais comum, e que, vamos dizer assim, que cria mais reações positivas, é alguma consequência, vamos dizer, de um fenômeno, uma vivência parapsíquica que vinca a pessoa, marca, ela fica com a marca daquilo, positiva. Então isso é muito sério. Então, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando das coisas, de uma hora para outra vem os amparadores, dão um jeito dela sentir um deleite de uma hora para outra, uma condição de euforia indizível, entende? Infalável, que não tem jeito de falar naquilo. Ela nunca tinha sentido isso naquele corpo que ela lembrasse. Aí ela vai ver, tem alguma coisa. Tem alguma coisa nisso, a situação é mais séria. Aquilo vinca, ela não vai esquecer. Às vezes a pessoa pode até lembrar daquilo e ela está tão ainda emocionada que ela chora de alegria quando lembra. Eu já vi gente assim. Agora, então, veja, nesse ponto, a situação muda. Esses extrapolacionismos é que são assim, vamos dizer, arrasa quarteirão, há uma mudança de padrão, de paradigma, há um processo, a ultrapassagem do gargalo, entra em um novo patamar, enfim, há uma reciclagem existencial a partir disso. Agora, extrapolacionismo, tudo é possível. Sim. Agora, seria bom eu falar para você, por causa da sua pergunta, às vezes você ainda não viu essas coisas que nós falamos aqui. Uma pessoa, por exemplo, ela vive a vida dela. Daí a pouco, ela começa a ter euforia. Ela começa a ficar alegre, feliz, as coisas estão tudo melhores, etc. De vez em quando dá uma crise de euforia nela. Lá pelas tantas, então, isso aí vira euforia. Euforia intrafísica. Agora, vai chegar um certo ponto que aquilo se prolonga, fica maior. É como se ela entrasse, então, o que nós chamamos primené, uma primavera energética, séria, parapsíquica. Agora, se aquilo se prolonga e ela continua trabalhando, ela fica produtiva, e, enfim, melhora o holopensene pessoal dela, o trabalho que ela tem, o ambiente, tudo, ela entra no Cipriene, que é o ciclo de primaveras energéticas. Está entendendo? Agora, nesse ciclo de primavera energética, aí, quando começa a acontecer extrapolacionismo, é tudo arrasa quarteirão. Tudo positivo. Mas assim, de fixar as coisas que não tem jeito. Aí quase sempre a pessoa vai melhorar as retrocognições, ela vai melhorar a clarividência, às vezes ela vai melhorar o processo das aparições que vão acontecer com ela naturalmente. Quase sempre essas aparições acontecem na hipnopompia, na hora que a pessoa está acordando. Então ela vai olhar no quarto, no pé da cama dela, está lá aquela pessoa sorrindo, dando uma mensagem. E outra coisa, a mensagem é telepática, mas ela vê, pela fisionomia, o modo que tem, o que a pessoa está fazendo. Então, por aí, a coisa vai. Então, você vai observar o seguinte, na nossa cabeça, os atributos conscienciais, que é aquele negócio lá, ó, que eu falo ali, ó, 20 mega-atributos propulsor da evolução. Ali, tem uma série de atributos na cabeça da gente. Esses atributos, uns dependem dos outros. E eles têm uma reação em cadeia na manifestação que a gente tem. Então, veja, essa é a primeira reação em cadeia que a consciência tem. Uma segunda, dentro dos processos nossos de vivência dos estados conscienciais, há uma reação em cadeia. Então, por exemplo, você está na vigília física ordinária, que é essa que eu estou conversando com você. Aí te dá uma sonolência, isso é hipnagogia. Aí você começa a dormir. Depois que você dorme, você pode ter um pesadelo, pode ter um sonho, isso é onirismo. Agora, aí, você pode voltar e se despertar. Depois você começa de novo, entra na hipnagogia, daí a pouco você sai do corpo, faz uma projeção. Vai lá na frente, torna a voltar. Aí, na hora de voltar, você entra na hipnopompia, para acordar. Tudo isso são condições de estados alterados da consciência, que é a mesma reação em cadeia que nós estávamos falando, já do ponto de vista prático. Você entendeu isso? Aí, então, você vai ver a outra reação em cadeia que eu falei antes.
da condição da euforia da pessoa. Da euforia para a cosmoconsciência. Entendeu? É isso que é a reação em cadeia. Então, há um efeito halo e um efeito cascata nisso tudo aí. Aquilo vai ampliando, vai ampliando, 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 ampliando. Agora, por isso que eu falo para as pessoas registrar tudo que elas têm de vivência. Do ponto de vista parapsíquico, isso é a melhor coisa para se desenvolver, principalmente com lucidez, o que acontece com a pessoa. Por quê? Na hora, a pessoa não sabe interpretar aquilo. A maioria é mesmo boboca, não sabe mesmo. Isso é besteira. Ninguém aprende isso assim de cara, tudo de uma vez. Não tem jeito. Há muito processo emocional, muita coisa de bicho, subhumano na vida da gente. É aquilo que eu estou falando aí. Subcérebro abdominal, você está entendendo? Porão consciencial. Agora, então, a pessoa anotando, ela começa a ficar mais rígida, séria, severa, austera, na própria análise de si mesma. Com isso, essa seriedade só vai melhorar. Você entendeu isso? Eu dei 3 reações em cadeias ou efeitos cascata, para você ter uma ideia da consciência. Tem outras coisas, mas esses 3 aí eu considero sempre muito importante. Então, na TENEPS, isso aí pesa na balança, no desenvolvimento, entendeu?